Paz. E é uma ofensa. Palavra. Vamos continuar hoje passeio por Colossenses, lá no capítulo 1. Colossenses 1. Começar uma panorâmica rapidamente. Vamos ler então verso 15, Colossenses, ao verso 23. Verso 15. Falando então da essência da pessoa, da obra de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, terra, visíveis e as invisíveis, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. E antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio, o primogênito, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem nele receber toda a plenitude, havendo feito a paz, sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vocês que no passado eram estranhos, inimigos, entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo de sua carne, diante da sua morte, para apresentá-los diante de santos, culpáveis e irrepreensíveis. É que vocês permaneçam na fé, firmados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Vocês ouviram, foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, qual eu, Paulo, tornei. Então, nós vimos aqui nesse trecho, versículo, Jesus é a imagem do é o primogênito, o único ser entre as criaturas. Veio antes e é acima de todas as coisas criadas, pois ele era Deus. Em segundo lugar, fala de Cristo, executor da criação. Vimos versículos 16 e 17. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Versículo 16. O céu e na terra, visíveis e invisíveis, não tenha sido criado, que céus e na terra, quer que seja, e Cristo tenha criado. Para si mesmo ele criou. Versículo 17, ele é antes, já existia antes e tem prioridade antes de qualquer coisa que exista. Versículo 17. Cristo mantém juntas todas as coisas, ele sustenta, mantém-as em existência. Em suma, estamos claramente vendo a proeminência de Cristo, que é o próprio Deus, criador e sustentador de todas as coisas. E hoje vamos vamos tratar da proeminência de Cristo como cabeça da igreja. Assim como fala aqui nos versos 18 e 19,
mas também vamos abordar os versos sucessivos, de 20 a 23, que diz que Cristo é o reconciliador de todas as coisas, Ele mesmo. Isto vai nos abrir uma visão maravilhosa daquilo que vai ser o tema, então, ao qual vai levar na fase conclusiva dessa nossa fala, que é o seguinte: a igreja é a coisa mais importante do mundo. Isso mesmo. O título de hoje: Igreja, a coisa mais importante do mundo. Então venham comigo, Colossenses, vamos começar pelo versículo 18, para começar a entender bem esse negócio de Cristo ser o cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo, igreja, diz aqui. A igreja é chamada de corpo de Cristo. Dizem muitas metáforas na Bíblia que explicam esse relacionamento, né? O que ilustram a igreja. Somos chamados de família, reino, vinha, rebanho, edifício, noiva. Isso tudo seja no Antigo que no Velho Testamento. Mas a mais singular metáfora e a única sem equivalente para o povo de Deus no Antigo Testamento, que é usado só no Novo Testamento, é esse aqui, de dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Exprime algo orgânico. Cristo é o cabeça e nós, os membros, compomos o corpo. Órgãos que faz parte, que interagem entre eles. Vamos falar um pouco sobre isso. Sobre a coordenação cerebral da cabeça. Somos inseparáveis. Estamos funcionando da cabeça. E inseparáveis um dos outros. O corpo se caracteriza pela unidade. É um. Ele fala que é um corpo. E apesar das presentes realidades e localidades das igrejas locais, mas a igreja de Cristo é global, é uma. No corpo existe diversidade. Entre nós, os membros do corpo, a cabeça, que também é única, que é Cristo, rege uma diferença de dons, de testemunhos, de diferentes ministérios e atuações. Unidade, diversidade, mas também mutualidade. O que quer dizer isso? Então, esses testemunhos, ministérios, essas atuações, eles atuam de maneira coordenada entre eles, mutuamente em direção ao mesmo propósito. Então, a verdadeira igreja de Cristo, essa invisível, essa global, né? Presente na terra, e a igreja que também é chamada triunfante, né? Composta daqueles que já morreram, o Espírito já está com o nosso Senhor. A igreja, na verdade, também vai se completar até o momento do julgamento final. Ela caminha de maneira integrada, debaixo da coordenação de Cristo. Então, qualquer coisa que a gente vê hoje na igreja, podemos estar crente que a cabeça está coordenando as sinapses cerebrais e tudo aquilo que controla o corpo está sendo efetivo e sob o controle total da cabeça. Às vezes a gente suspeita nisso porque nós vemos tantas imperfeições na igreja visível. Lembramos que na igreja visível nós tropeçamos no pecado, nós também temos o joio plantado em meio a nós pelo maligno. Então, às vezes, é difícil, né, ter essa visão de um corpo, de uma cabeça. Vocês sabem que na base do crânio tem a glândula pituária, né? Pituitária. E ela é responsável, entre outras coisas, pelo crescimento. Nós também temos o cerebelo no cérebro, que é chamado do harmonizador, o coordenador das ações musculares. Então, da mesma forma, na igreja,
Cristo é quem dirige o crescimento da igreja e as atuações de diversos membros, segundo os diversos dons, as várias chamadas, né, de cada membro. E isso é importante porque nós estamos lembrando de uma igreja, Colossos, e como muitas de hoje são infiltradas por ensinamentos falsos sobre Deus, como emanações espirituais, com influência de anjos ou espíritos. Bom, em alguma também, de repente, índio, mas eu queria dizer anjos. E aqui nós estamos dizendo de maneira muito clara, Deus está em Cristo. Cristo é Deus, a igreja é o corpo de Deus. É conectado diretamente à cabeça. Não precisa de mais nada no meio. E não tem mais nada no meio. E não tem outros coordenadores suplementares. Então vamos lá para o versículo 18 de novo e vamos ver que Cristo é o início, o princípio da igreja. Ele fundou a igreja. No sentido desta igreja que estamos definindo como corpo, que é a igreja do Novo Testamento, debaixo do pacto da Nova Aliança. E nesse sentido aqui que nós lemos, o início, o princípio, a palavra grega pode denotar chefe, o pioneiro, aquele que está na frente, no topo, em cima, o número 1, a fonte. É nesse sentido que ele é o princípio. Ele tanto é a fonte, né, como seu poder originador, quanto o chefe e o principal da igreja. E sempre aqui agora, no versículo 18, a gente vê que ele é o primogênito a ressuscitar dos mortos. Primogênito no grego, protokos, significa que dentre todas as pessoas que ressuscitaram dos mortos, ele ressuscitaram dos mortos para a eternidade. Importante essa definição, porque no próprio ministério de Jesus, mas também no Velho Testamento e no ministério dos apóstolos, nós tivemos incidências de recuperação que serviam à obra de Deus no respectivo contexto do povo de Deus. Aqui nós estamos falando da ressurreição para a eternidade. Então ele é o principal, ele é o líder, é o que puxou a fila da ressurreição para a eternidade. E ele é quem Deus comprouve, a quem Deus se deleitou plenamente, o primeiro dentre muitos que se apresentarão a ele em glória. Então, nesse sentido, ele é o primogênito. E ainda nesse rico versículo 18, a gente vê que Cristo tem primazia sobre todas as coisas. Aqui começa a ficar importante para a gente começar a conectar onde nós vamos querer chegar no final. Lembrando bem que onde a gente quer chegar na exegese, no entendimento do que a Bíblia está falando, que a igreja é a coisa mais importante do mundo. Então, se Cristo tem a primazia sobre todas as coisas, ele está falando aqui, Paulo, que é da implicação dele ser cabeça e o princípio da igreja e o primogênito dos ressuscitados. Nós já entendemos que ele é o criador e o sustentador das coisas, as coisas que foram feitas por ele, por meio dele, para ele. E agora estamos falando especificamente, a primeira parte foi da obra da criação, nós estamos falando da obra da redenção, então da igreja, Cristo como seu cabeça. E tudo isso aqui está apontando para a sua preeminência, ou primazia, como está escrito aqui, que é simplesmente sobre tudo, tudo no universo, tudo. Mas é importante entender aqui a igreja também. Aliás, também não, sobretudo. Então vimos claramente a proeminência de Cristo como Deus sobre o universo criado e sobre a igreja incorporada. Aliás, não sei se os irmãos sabem, esse chique termo, incorporada, ou corporações, que se usa no mundo dos negócios, veio da Bíblia, o corpo de Cristo. Né? Então essa incorporação é a mais nobre, mais rica que tem, vem dessa metáfora. E agora vamos para o versículo 19. Cristo tem toda a plenitude do próprio Deus. Aqui é outra afirmação importante para a gente
entender. E a gente vê aqui que aprouve ao Deus, né, que nele, Deus Filho, residisse toda a plenitude. Então, caso não estivesse claro ainda aqui, Paulo reforça que em Cristo reside, nele. Não em volta dele, não acima dele, não abaixo dele. Nele reside todas as coisas. O verbo no grego é um residir permanente, não é um sentar de passagem e ir embora. É. Eu sou. Cristo é toda a plenitude de Deus. Ele é Deus. Deus está todinho nele. Vou colocar de uma maneira diferente. E ele o era antes da criação do mundo, da eternidade passada, enquanto ele estava na terra e para a eternidade futura. Muito importante, e muitos ensinamentos falsos que dizem que Deus, enquanto na terra, não era Deus. Cristo era só homem. Não é verdade. Ele é Deus. A plenitude, né? Cristo de Deus está sempre nele. Ok. Então, em Jesus Cristo temos toda a plenitude de Deus. Tudo que Deus é, habita em Cristo. Toda a perfeita e divina natureza de Deus. Cristo é Deus. Então, Deus é o cabeça da igreja, Deus é o começo da igreja, Deus é aquele que veio à terra, morreu e ressuscitou, Deus é aquela pessoa proeminente do universo, pessoa divina. Verdade, de uma natureza em três pessoas, vemos, não? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele tem toda a sua plenitude em Jesus Cristo. Por que é importante? Porque a gente sabe que Deus é Espírito. O Espírito Santo em Deus é um conceito fácil da gente acomodar na nossa cabeça. Mas é mais difícil para muita gente pensar que Jesus Cristo era Deus, completamente Deus. Quando ele estava naquela cruz, naquele momento, aliás, durante todo o ministério dele, ele abdicou da aplicação, né, de toda a glória do poder divino dele, para viver como humano. Ele era Deus. E naquela cruz, era Deus. Ele tinha que ser, porque se não fosse, não teria o imenso, infinito valor para pagar os nossos pecados. Mas vamos voltar para o texto. Então, a igreja só pode agradar ao Pai louvando e servindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos bypassar Cristo. Cristo é a cabeça, na qual habita toda a plenitude de Deus. Significa que a igreja adora a Deus quando adora o Filho de Deus. Significa que Deus Pai é honrado quando Deus Filho é honrado. A mesma medida, a mesma intensidade, o mesmo afeto, a mesma dedicação, o mesmo cultuação. Tanto o Pai como o Filho têm a mesma natureza perfeita. Então tudo que é feito para o Filho é feito para o Pai. Tudo que é feito pelo Filho é feito pelo Pai. Ou para o Filho, para o Pai. E essa proeminência e majestade de Deus Filho sobre a natureza e sobre o universo vai, no bem ou no mal, ser reconhecido por todos. A majestade de Cristo, no bem ou no mal, vai ser reconhecido por todos. Eu vou ler para os irmãos em Filipenses, capítulo 2, dos versos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou você reconhece isso agora, você vai reconhecer isso no grande julgamento, antes de ser jogado no inferno, para sempre. Não há nada em ninguém que supere
o que Deus há na sua infinita grandeza. Os atributos de Deus são só de Deus. Imenso valor, infinito. Não vamos discorrê-los todos aqui, mas está tudo nele. Não existem anjos, emanações divinas que compartilhem ou cubram ou integrem ou suplementem algum poder, alguma característica da divindade. Está sendo insinuado em Colossos a necessidade de outros espíritos, santidades ou divindades, assim como nossos dias tem sido infiltrado em muitas igrejas, não é mesmo? E aqui Paulo enfrenta essas falsas ideias, dizendo que todos os poderes da divindade e atributos da soberania são possuídos só por Cristo. Como a gente veio aqui, toda a plenitude de Deus está nele. Portanto, você não precisa de anjos, você não precisa de espíritos ou qualquer outro ser, e muito menos santos ou sacerdotes, para ser salvo, muito menos para cultuar a Deus. Você está diretamente conectado à cabeça, ou você está na cabeça ou você não está. Aliás, fazer isso, cultuar essas coisas que não é Deus, qualquer coisa que não seja Deus, inclusive explicitamente ídolos. Muitos dizem, não, eu uso só para me ajudar, me concentrar e focar. Não é verdade. É desobedecê-lo frontalmente. Então, se você é de Deus, você obedece e não venera nada além dele mesmo. Em Cristo habita toda a plenitude. Você é completo nele. Não é necessário mais nada para te completar. Se ele é tudo, você tem essa cabeça, você está no corpo, você não precisa mais nada para funcionar. Que é maravilhoso a gente entendendo isso. De repente a gente não consegue entender de começo, quando passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Os cristãos verdadeiros reconhecem. Em João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Eu peguei esse versículo, onde existem outros que falam da plenitude de Deus, é que nós vemos aqui que nós todos temos recebido a sua plenitude, todos nós. Ou seja, tudo o que Ele é está à disposição para a gente. Impressionante só imaginar isso. Em nossa pequena fé, incessantes obstáculos e mentes e pequenez nos obstaculam de pensar nisso, né? É forte demais, poderoso demais. Mas aqui no versículo 19, a gente vê o motivo, ele explicita o motivo específico, né? Dessa manifestação específica pelo qual aprove ao Pai, né? Aprove ao Pai, deu prazer, então o Pai teve o prazer do exercício de toda a plenitude que habitasse no Filho. Veja, aqui nós não estamos falando das divindades de Cristo, não tem sentido, porque da mesma forma que eu não digo para mim mesmo, Eduardo, como eu tenho o prazer que você é Eduardo. Não faz nenhum sentido, porque eu sou eu e não tem nada que tenha sido feito para que eu seja eu. A mesma coisa para com Deus. Estamos falando aqui de uma manifestação da plenitude que aprove a Deus, pela qual aprove a Deus, Pai, gostando que a pessoa do Deus Filho tenha manifestado. E é por isso que nós temos as pessoas diferentes de Deus, porque as diferentes manifestações de Deus. Então o que foi isso? De que plenitude em Cristo específica estamos falando? De qual manifestação? A gente vê em João, capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí você vê de novo, de graça em graça, graça e verdade. Então é dessa manifestação da plenitude de Cristo que nós estamos falando.
A plenitude de Cristo se manifesta na graça. Graça em graça, na graça, na verdade, aqui. Então, toda graça, toda verdade, todo amor divino, toda justiça justificadora, todo arrependimento verdadeiro, todo perdão divino, a adoção, a herança, a santificação, a santidade, sabedoria, força, conhecimento, compreensão e paz, alegria, conforto, tudo que vem dos dons da plenitude de Cristo, do qual nos desfrutamos, graça para nós. É isso que aprove a Deus e que devemos desfrutar. Irmãos, isso é poderoso. Ser de Cristo, ser na igreja, quanto mais nos humilhamos, nos arrependemos e deixamos Deus comandar e desfrutar dessa plenitude, é uma coisa estupenda, incrível. Ou colocando de uma outra forma, preenche aquele vazio em nós. Quantas vezes nos sentimos vazios, sós? Essa é a impressão que nos passa sempre a carne pecaminosa, destacada de Deus. Quando eu estou conectado naquela fonte, jorrando toda essa plenitude, eu não sinto isso. Mas estamos ainda na carne. Isso nos acomete de vez em quando, ou principalmente, ou sempre, muito mais frequentemente, aqueles que não são de Cristo. E assim temos essa plenitude para iluminar, enriquecer e realizar nossas mais nobres aspirações humanas, segundo a vocação e a chamada de Deus para as nossas vidas. E John Stott coloca assim: Cristo nos dá um senso de valor próprio ou significado pessoal, porque Ele nos garante o amor de Deus por nós. Ele nos liberta da culpa porque morreu por nós, da prisão de nosso egocentrismo pelo poder de sua ressurreição e do medo paralisante, porque Ele reina. Ele dá sentido ao casamento e ao lar, ao trabalho e ao lazer, à personalidade e à cidadania. Um pouquinho mais na frente, no capítulo 2, versículo 3 de Colossenses, diz que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, todos eles. O verso 9, ainda no capítulo 2, reforça que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é por isso que Cristo, Ele desfrutou plenamente no corpo dele e fez um ministério, uma vida perfeita. E é por isso que no verso 10, no capítulo 2, nós vamos aprofundar isso mais para frente, aqui nessas nossas falas. Você é aperfeiçoado, no sentido que nele você adquire tal plenitude. Essa plenitude tem um conceito de aperfeiçoamento, e você até chega naquela plenitude, né, da palavra grega, plerou. Então, Cristo não é mais só um outro mestre, uma pessoa santa, uma emanação de Deus, ou tudo o que qualquer pecador precisa, é Ele. Não é um qualquer, é o. Ele é tudo que você precisa, por desígnio divino, por intenção divina, por propósito divino, tudo o que Ele é. Seguindo esse raciocínio, emprestando ainda do capítulo 2 de Colossenses, capítulo 19, Paulo diz: se te apegares à cabeça, que é Cristo, de quem é todo o corpo, então você está na cabeça. A igreja segurando firme na cabeça, todo o corpo é suprido e mantido unido pelas articulações e ligamentos. Está vendo como ele descreve a metáfora? Tudo que você precisa fazer é apegar-se à cabeça. Tudo está nele. E tudo que ele criou era bom. A gente se lembra isso de domingo passado. Desculpa, domingo passado nós falamos que tudo foi criado nele, por ele e para ele, né? Tudo era bom, é o Gênesis, versos domingos atrás. 6 vezes, capítulo 1 de Gênesis, nós escutamos de Deus, é bom. Tudo foi criado, é bom. Quando foi o homem, era muito bom. Mas na queda, o homem levou consigo o mundo ao pecado. E aqui a gente vai precisar entender isso bem, porque o mundo vai precisar ser renovado. E para torná-lo bom, permanentemente,
Então, Cristo, que é o agente da criação e da salvação, ele também é o da reconciliação. E é disso que a gente vai falar agora. Reconciliação. É um dos termos usados para descrever a salvação. Esse termo coloca em evidência que nós éramos inimigos de Deus e que agora fizemos a pazes. E éramos inimigos, afrontando Deus, nosso orgulho, fizemos a pazes com Deus e somos seus amigos. Isso é reconciliação. Mas ele traz junto consigo, porque no âmbito da salvação existem várias palavras que a gente usa, né? Reconciliação, justificação, redenção, perdão, filiação, adoção. Eu vou correr rapidinho esses, porque vai nos ajudar a entender o versículo seguinte, que estão mencionando isso. Então, justificação, que é outro termo que explica a salvação, no sentido que éramos pecadores, e o capo de acusação foi expiado, foi tirado de nós. Nós então somos justificados. Isso quer dizer a justificação, né? Tudo Cristo que fez. A redenção é outro termo, é o escravo que você precisava ser, né? Você está escravo do pecado e você foi liberto, né? Declarado livre para gozar liberdade. Redento você foi, essa é a redenção. Perdão é outro termo importante, porque sem o perdão nós nos aproximamos de Deus. E o perdão, Deus já perdoou, já tem os seus, mas nós precisamos do nosso arrependimento para efetivar o perdão. E o perdão efetivado é daquele do homem devedor, né, para com Deus, e que em Cristo não só pagou pela redenção, que a gente viu antes, mas ele apagou a lembrança da dívida. Então você pode, na redenção, ser liberto, né? Você não é mais escravo de uma situação, mas você ainda pode não ter se reconciliado ou pode não ter tido o perdão, aquele remorso. Você pode ter tido o perdão, mas ainda não teve a reconciliação, a amizade. E finalmente, aliás, nessa coisa de perdão é incrível, porque nós éramos devedores, Cristo pagou por nós, nossos pecados, para com Deus, mas ainda mais nos tornou agentes de crédito para proclamar o Evangelho para os outros, para que os outros possam ter as suas dívidas pagas. E finalmente, filiação. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia não fala isso? Nós somos filhos, Deus nos adotou. É outro termo importante. Quer dizer, mais do que amigo, mais do que não somos mais inimigos, mas somos filhos, somos herdeiros. Isso quer dizer, somos herdeiros ou co-herdeiros, como a Bíblia fala em Romanos 8:17. E tudo isso naturalmente se aplica para quem confiou a própria vida a Cristo. Então agora vamos aqui nesses versículos, começando do 20. Nós vimos o escopo dessa reconciliação. Deus reconcilia consigo todas as coisas por meio de Cristo. Todas as coisas. Então vamos ver que ele detalha aqui a necessidade. Por quê? Ele declara que a necessidade, o meio e o fim. Escopo. Então a necessidade é que Deus reconcilia tudo. O homem precisa de paz. Por que você precisa ser reconciliado? Se você não tem aquela reconciliação, você não tem paz. E essa talvez seja a coisa mais importante, porque quando estamos com Deus, nós conhecemos a paz, o repouso nele. Essa é a necessidade da reconciliação. Que é o que indiretamente, né, aliás, essa paz nós tínhamos na criação do mundo, certo? E nós vamos ter que reabilitar essa situação inicial que nós perdemos. E aqui é interessante que a gente capta isso do verbo original de reconciliação no grego, apokatallatsai, ele transmite um conceito de repristinar, de você reconcilia, mas não é assim, ó, eu estou bem, mas assim, ó, de agora em diante, você não ir mais para casa, eu não vou para a tua.
Não, você reconcilia de até uma forma a restabelecer, a restaurar o que era antes, que Deus tinha estabelecido no começo. E que será consumado quando tivermos livre da presença do pecado. E quando também, a Bíblia também fala, quando o próprio mundo for destruído pelo fogo. Portanto, quando em glória estamos com Deus no novo céu, na nova terra, assim como devia ser no começo. Então, esse versículo 20 nos diz também por qual meio que veio feita essa reconciliação. Está dizendo aqui, ó, a reconciliação foi feita pelo sangue na cruz. E também diz que o propósito, o fim, o escopo disso tudo, era ter todas as coisas no céu e na terra a Ele conciliados. Todas, toda a criação, todo o universo, homens. Então, vocês viram que maneira poderosa nesses versículos em Colossenses, nós estamos dizendo tudo aquilo que a gente costuma dizer entre nós. Está redigido de maneira clara aqui na palavra. Veja, não é só a igreja, nós não somos nós, mas é o mundo todo. Nele é reconciliado todas as coisas. E esse objetivo de ter todas as coisas nele é egrejamente colocado em Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 a 10. Vocês devem ler, é maravilhoso, mas eu vou ler aqui só a parte final, que diz isso. E fala que o plano de Deus é convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nos versos 21 e 22, dito isso, a gente vê que o objeto central, qual é o pivô de tudo isso? Deus reconcilia os que eram alienados, inimigos de Deus por meio de Cristo. Quem somos? Quem é o pivô de tudo isso? Nós, o corpo de Cristo. Se não tivesse um só salvo, um só redento, não tem reconciliação nenhuma. Esse tema tão importante da reconciliação nesses versos, encontramos quase tudo que caracteriza a salvação. Como nós dissemos antes, a reconciliação que traz paz, pois nos descarrega a culpa dos pecados, não sendo mais repreensíveis pelo dano ou dívida que foi resgatado para a nossa redenção, e que nos transforma de inimigos alienados a filhos de Deus no corpo de Cristo, e também é descrito como aquela que eu acho que é a mais bela e rica metáfora para Cristo e a igreja. Uma reconciliação que resgata e apresenta a igreja como noiva de Cristo, para a consumação do grande casamento em eterna segurança e repouso. Esse negócio de reconciliação nos leva ao desfecho, então. Está vendo? É a figura do final desse grande enredo histórico do plano de redenção de Deus. Que Deus nos deixou em sua palavra, que é a promessa e certeza na Bíblia. Pensem, aqui nós estamos falando do desfecho de uma longa história. Pensem numa novela ou num seriado, cujo primeiro episódio introduz nas primeiras cenas o flashback desse homem que criou essa moça órfã. Ele pegou a moça do pó da estrada, para depois mostrar a cena presente, de onde está começando essa novela ou esse seriado, com tudo preparado nesse belo jardim, cujo centro está esse altar, e ele está levando a moça para casar. Ambos atrás de uma limusine, entrando no jardim. Aí no segundo episódio, acontece que enquanto o homem sai da limusine para dar a volta atrás, para abrir a porta, pegar a moça, o véu e tudo, o motorista da limusine parte arrancada e disparada, foge com a moça. No terceiro episódio,
a gente descobre que o motorista de limusine era um moço que já tinha estado em torno da moça na casa do pai, e já tinha flertado com ela, e ela até manifestando e cedendo ao seu charme e atração física. Os outros episódios, então, vão se desenrolando dentro dessa cena inicial, desse drama inicial que se colocou, e com tantas cenas, com a moça conscientemente escolhendo viver aquilo que ela pensava ser uma fascinante, aventurosa paixão, vivendo com seu sedutor e deixando-se levar por estímulos hormonais e químicos que acabaram a tornando cega fisicamente. E lhe trouxeram também outros problemas de saúde. Então tem tantos, imaginem esse, né? E nesse episódio vemos que o homem que a tinha criado e levara ao altar enviava a elas, enviava a elas vários emissários, mas que a moça rechaçava. E ele ofereceu, ela aceitou, ele deu terra para ela, e na terra construiu uma casa, deu-lhe mordomos, tudo para ajudar-lhe a governar o lar, mas ela rechaçava os emissários, as cartas, os mordomos, querendo viver a vida ao seu modo. Aí num determinado episódio, a novela, o seriado passa por uma virada dramática. Outra. Não acontece, né, nas boas novelas e seriados. Aparece esse mordomo impecável, perfeito. Perfeito em tudo. No zelo, no seu espírito de serviço e sacrificial. Mas que chega ao ponto de enciumar o moço. Aquele chofer da limusine, ou com quem a moça está vivendo. E esse moço acabou simulando uma emboscada, na qual esse excepcional mordomo, numa cena que acontecia, essa moça cega, deu a sua vida para salvar a moça. Mas depois de 3 dias na UTI, ele foi milagrosamente ressuscitado. E ela descobre que o mordomo era, na verdade, o homem com o qual ela ia casar. E aí veio a reconciliação, porque naquele mesmo hospital, a moça recuperou a sua vista, tratou da vista e pediu perdão ao homem. O homem não só a perdoou, mas a levou de volta para o altar matrimonial, reconciliando-se com ela e em tudo que era dela passasse a ser dele, através do casamento. E assim, depois desse giro todo, a novela acaba onde? Onde ela começou. Então, os irmãos e irmãs já notaram, de uma maneira um pouco mais light, é muito parecido com o enredo bíblico. E a reconciliação da qual nós estamos falando, nos está levando ao último episódio de como será o fim dessa história. Reconciliação. Toda a história tem e viveram felizes para sempre, certo? Muito bem, agora o versículo 23 vai falar disso. Para sempre. É a evidência da reconciliação se prova no tempo. Veja lá, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se você está salvo e reconciliado, você não abandona a fé. Você permanece alicerçado, firme, seja lá o que acontece. Não é fácil. E você é salvo e reconciliado, você não se deixa se afastar da esperança do evangelho e, portanto, da vida no corpo de Cristo. Irmãos, isso é forte, isso é importante. Isso que vai demonstrar se realmente a tua história, a tua novela, o teu enredo vai acabar feliz para sempre.
Lucas 8:13. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria, e esses não têm raiz, e na hora da aprovação se desviam. Sabemos bem, parábola do semeador. É disso que nós estamos falando. E esse momento não é assim o dia seguinte, pode ser meses e anos. Perseverar é a característica dos cristãos verdadeiros. Como é comum ver as pessoas que são tocadas pelo Evangelho, muitos até celebram o batismo nas águas, professam a fé, participam na igreja em meses, anos, mas na primeira grande provação, tédio, confusão que acontece na vida, e às vezes até com irmãos e irmãos na igreja, onde fica difícil perdoar, e não desfruta daquela plenitude. Estamos falando aqui. Não permanecer no corpo, tem boa chance que você não é de Cristo. Você não vai participar dessa reconciliação. Jesus, João 15, Jesus fala dos ramos, permanecem nele ou são queimados. Não tem, ou está dentro ou está fora. Tem muita gente que inventou uma situação de meio, né? Mas não é verdade. Tiago 1 fala da fé cumprida com perseverança e fala de praticantes e não ouvintes da palavra. Ao contrário, né? Ouvintes e não praticantes da palavra. 1 João 2 fala claramente daqueles que saíram porque realmente não eram dos nossos, fala João lá, né? E mais adiante fala que a vida eterna é para aqueles que continuam. Versículo 19, daquele mesmo capítulo, 1 João 2. Irmãos, não abandonemos a igreja, pois eu vou agora concluir alguma coisa dizendo, vamos lá no nosso objetivo. Nós vamos, de tudo isso que a gente falou, vamos recolher os pedaços para ver por que a igreja é o que temos de mais importante no mundo. Aliás, vou um pouquinho mais além. Vamos primeiro nessa. Primeiro, que toda soberania e supremacia está em Cristo. Bom, a gente viu, Colossenses 1, 15 a 17, que Cristo é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, tudo foi criado por meio dele, e para ele todas as coisas subsistem. Toda a plenitude de Deus está nele, a gente viu agora no versículo 19. Ele era a palavra que estava com Deus e era Deus, João 1. Ele que nos foi visível durante o seu ministério na terra, hoje ressuscitado à direita de Deus. Tem vários versículos, eu não vou elencar aqui para os irmãos, mas tem vários versículos na Bíblia que dizem isso. Ele, Jesus, com o corpo ressuscitado, já está no céu. Ele é nosso primogênito, ele puxou a fila, já falamos. Então, no bem ou no mal, já falamos disso, todo mundo vai reconhecer. E, graça de Deus, a grande maioria aqui já reconhece a senhoria, a grandeza, a majestade suprema, soberana de Deus em Cristo. Tanto de Cristo próprio. A Bíblia nos diz buscar primeiro o reino de Deus e seu reino e sua justiça, né? E o mais será acrescentado. Veja que 1 Coríntios 15, 3, aqui é interessante. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, o que é o mais importante? Eu quero falar uma coisa, antes de tudo, Cristo morreu. Antes de tudo, primeiramente, de mais alta importância, por primeiro lugar, antes de mais nada. Eu acho que eu incluí todas as versões de português. Cristo é a coisa mais importante. Bom, não precisava muito para convencer nós crentes que era isso, mas é dever falar antes de ir no segundo passo. Que se a primazia de Cristo está à direita do Pai, então o corpo de Cristo é a coisa mais importante hoje no nosso mundo. Não diz alguma coisa, não, eu gosto da cabeça, mas o corpo, tem muita gente que faz, mas então não é do corpo. Tem um conceito de corpo. Porque a igreja é o corpo da suprema cabeça. E se Cristo é o cabeça da igreja,
Ele é o que se pode ter de mais importante, de mais valioso, de mais precioso. Fica claro que para nós o seu corpo, a igreja, não pode que ser a coisa mais importante, mais valiosa, não só porque a Bíblia ensina. Nós somos selados pelo Espírito, entramos na igreja, conquistamos dons, nos é dado o dom. Erro feio aqui que eu fiz. São dados os dons. Somos na igreja, não podemos que ser, não podemos então considerar, né, que ter o acesso à igreja hoje é a coisa mais importante aqui para a gente hoje. Não podemos ainda estar. Deus querendo, logo estaremos em glória. Está com a cabeça também. Mas então, se você diz que entendeu a mensagem do Evangelho, que você acredita em Jesus, você crê em Jesus, e aquele verbo grego do Novo Testamento usado sempre, pisteo, é sempre um verbo, e não é assim um acreditar por acreditar, assim como acreditam os demônios, né? A Bíblia fala, mas é colocar a fé, confiar em, com opinião certeira, acreditar ou confiar em algo em base à sua veracidade, portanto acreditar compromissado ao objeto da crença. É isso que nós temos que pensar. Temos esse compromisso? Porque a gente não tem. Vamos questionar a fé. Você ama Cristo acima de todas as coisas. Você ama, você o busca, você o segue. Você é de Jesus. Todos os dias, escutando o que Deus deixou para você na sua palavra e vivendo e participando com a igreja. Quanto à palavra, é bem a gente se lembrar, é a primeira e única fonte disponível a todos nós sobre a verdade, quem é Deus. Se você quer escutar a voz de Deus, é a palavra que dá. A palavra é boa, vale para todos. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas e quanto a estar unido à igreja? João 17, 20 a 21, Jesus, na oração dele, dizia: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer por intermédio da sua palavra, e a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então está falando explicitamente, não só para aqueles que estavam lá, mas aqueles que viriam depois, nós. A igreja, o corpo. Então não se trata só de estarmos juntos e nos reunirmos, sem ver uma ou outra pessoa abandonar ou congregar-se, como diz Hebreus 10, 25, 1 João 2, 19, que mencionei antes. Se trata de estarmos juntos, unidos, de forma que ao nosso reunir e interagir juntos, em união, o mundo possa crer no Cristo enviado por Deus. Diz lá, versículo 21 de João 17, para que o mundo creia que tu me enviaste. Entenderam que maravilha? O fazer, o estar, o viver igreja é o testemunho para o mundo. Efésios 3:10 diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Pela igreja, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aquela plenitude, a gente está atracada nessa plenitude. A igreja, é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida no mundo. Então convido, portanto, todo mundo que duvide dessa coisa de estar unido em Cristo e com a sua igreja. Muita gente pensa assim, não, eu acredito em Deus, eu sigo a Bíblia, não, eu leio lá quando eu posso a Bíblia, mas eu creio na minha maneira de fazer igreja. Repense, porque tem muito boa probabilidade que você não é de Jesus. E assim, não é desculpa julgar-se indigno, porque na igreja somos todos indignos.
É por isso que nós estamos aqui. Nós somos dignos só em Cristo. Ele nos torna Cristo digno. Muita gente está se perguntando, não estou bem, estou com muitos problemas com o irmão, não. E nem é desculpa julgar-se superiores à debilidade e pecado, né? Superiores ao pecado que a humanidade traz na gente e na igreja. Muita gente pensa assim também. Não, tem pecado, eu me controlo, não preciso da igreja, não preciso suportar uns aos outros, confessar uns aos outros, como a Bíblia fala. E que infelizmente vai ser a realidade que nos afrontamos. E é uma reunião, é uma razão por que somos igreja e somos juntos. Para combater aquilo que Paulo dizia em Romanos 7, aquela luta da carne e do espírito. Aí a outra importância, preciosidade desse corpo de Cristo. Mas tem uma outra razão por que a igreja é tão importante. Porque nos diz o grande mandamento. Vocês já pensaram nisso? O grande mandamento nos mostra que se Cristo nos é de mais importante, ele sendo cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo, então a igreja é importante. Se eu tenho que amar, o grande mandamento qual é? Ame o teu Deus. Certo? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, como diz Marcos 12, 28, mas Mateus, Lucas também. Claro, se Deus é a coisa mais importante para nós, Ele é quem devemos amar antes de mais nada. E veja, e com este mandamento veio de tabelinha o mandamento de amar o próximo, como a ti mesmo. Agora vamos ver uma coisa aqui com atenção. Quem é o próximo? Bom, acho que todos sabemos a resposta, mas tem uma coisa que não podemos perder. A escritura original em Levíticos 19, 18 dizia que o próximo, aqui nesse conceito de amar o próximo, diz assim, filhos do povo de Deus, Levíticos 19, 18. Então estava explicitamente dito assim. Por isso que os judeus construíram toda a lei deles nesse amor só com os povos e até o ódio contra os inimigos, né? E Jesus depois estendeu no Sermão do Monte para amar até os inimigos, né? Ou o samaritano, como a gente vê na parábola do samaritano, que não era judeu. Mas o ponto de partida, o intrínseco dever e prioridade de amar é para com os filhos de Deus. Fala Gálatas 6:10 também. É a prioridade. Então assim, o que nós estamos vendo aqui? Assim como antes desse amor dedicamos o primeiro e absoluto amor para com Deus, o outro é para com a igreja. Portanto, a aplicação deste que é o mais importante mandamento de amarmos, é o que tem de mais importante para nós é Deus, e exige tabelinha, amarmos, que é mais importante para nós aqui hoje na terra, que é o nosso próximo, a começar pelos filhos do seu povo. 1 Pedro 4:8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Notaram acima de tudo? Aqui está falando, Pedro está falando para a igreja, para os crentes. Romanos 12:10, Gálatas 6:10 também diz que para darmos prioridade ao amar e fazer o bem para a igreja. Não vou ler para os irmãos, mas vocês podem consultar lá. Romanos 12:10, Gálatas 6:10. Então a igreja é o que temos de mais importante nesse mundo, porque é o corpo de Cristo, neste mundo. E segundo as pessoas de Deus, do Todo-Poderoso, segunda pessoa de Deus, que é Cristo, nos é de mais importante, e porque o valor de cada uma de nossas almas vale mais que o mundo. Vocês lembram que Jesus falou, né? De cada uma, imagina a igreja toda. Ok, entendemos que se Cristo é a primazia, a proeminência na criação e na redenção, e nele se reconcilia todo o universo, sendo ele o cabeça da igreja. Portanto, o seu corpo, a igreja, tem que ser amada por primeiro. A primeira coisa que tem para amar aqui, depois de Deus, que é Espírito, está no céu, é a igreja. Então é a coisa mais importante para a gente, para a qual dedicar nossas vidas, nosso amor. Agora eu vou concluir com um pensamento. Vamos tentar nos alinhar. Eu vou acabar esse minuto final colocando uma pergunta para os irmãos.
É uma pergunta binária, não é uma pegadinha, é uma pergunta binária, é uma resposta à outra. Então eu vou exercitar aqui primeiro com um primeiro exemplo. Vou perguntar para os irmãos, o que é mais importante? Quem veio antes? Quem veio antes? O ovo ou a galinha? Então, assim, rapidamente. Quem acha que foi o ovo? Levanta a mão. Quem veio antes? O ovo? Ninguém acha que veio o ovo? Veio antes? A galinha? Ninguém? Opa, ok, alguns. Então quem acha que a galinha veio antes do ovo? Ok, a maioria. Muito bem, mas a pergunta verdadeira, isso é só para exercitar, só para esquentar. A pergunta, agora, quero que vocês levem para casa e pensem, é o seguinte: Deus criou o mundo para a igreja ou Deus criou a igreja para o mundo? Então, Deus criou o mundo para a igreja? Quem que acha isso? Ou Deus criou a igreja para o mundo? Não, peraí, tem que levantar a mão, tem uma resposta ou outra. Então eu vou repetir. Deus criou o mundo para a igreja? Quem acha que Deus criou o mundo para a igreja? Ok. Zero. E quem acha que Deus criou a igreja para o mundo? A primeira pergunta é: Deus criou o mundo para a igreja ou Deus criou a igreja para o mundo? Então, o mundo para a igreja, aqui parece que então venceu que Deus criou a igreja para o mundo. Muito bem, na nossa exegese final, a igreja não é só mais a coisa mais importante do mundo, mas o mundo foi criado para a igreja. Vamos entender isso rapidinho. Não é a igreja que foi criada para o mundo, mas o mundo foi criado para a igreja. Sabe por quê? O propósito da igreja é a família de Deus. Não é tornar o mundo melhor, mas glorificar a Deus, amá-lo. Portanto, amar antes de mais nada a igreja que ele também ama antes de mais nada. Veja, era o cenário inicial da criação. É que no começo, o jardim, o homem que não pecava, era a igreja, conceitualmente. Certo? O mundo deixou de ser igreja com o pecado. Aí reverteu tudo, né? E é por isso que a gente precisa da reconciliação, para voltar àquele estado original. O propósito da igreja não é tornar o mundo um lugar melhor. Importante. Tem uma visão missional, muitas igrejas de hoje, que trabalham com isso. Eu, igreja, tenho que fazer o mundo melhor. Deixa o mundo. Já na igreja nós temos um desafio suficiente. Deus nos pede para estarmos juntos no corpo, coordenados, unidos, né? Trabalhando mutuamente, né? Como nós vimos antes. Então, o objetivo da igreja é convidar o mundo a vir para a igreja. Nos primeiros 2 capítulos de Efésios, você lê que Deus, de antemão, ou antes da fundação do mundo, Ele nos separou, Ele nos preparou, nos chamou, nos salvou para fazer as boas obras. Outra coisa importante, Efésios 2:10. Obras predestinadas essas, que foram resumidas assim no primeiro capítulo. Ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, já lemos isso em Colossenses, diante dele em amor. Nós falamos aqui antes, o que caracteriza a boa obra? É o amor de Deus, o caráter de Deus. E para viver para o louvor da sua glória. Essa é a boa obra, predestinada, desde sempre. Nós fomos criados para viver em comunhão, em amor, para a glória de Deus. Nós fomos criados para viver em comunhão, em amor, para a glória de Deus. Para sermos santos e irrepreensíveis, não na moralidade individualista, filosófica até, que o mundo propõe, mas na forma que define o mundo, mas em Cristo.
Nós somos criados para sermos irrepreensíveis em uma coisa específica, no Deus, uns para com os outros, desfrutando a nossa unidade na diversidade, na mutualidade, na igreja, que é o corpo de Cristo, que é a sua cabeça. Na evidência da nossa longeva e, portanto, eterna permanência na igreja. Eu estou aqui recapitulando os conceitos principais que a gente viu aqui. A permanência. Nós precisamos permanecer na igreja. Não é verdade, nós não vamos até o final do nosso episódio, nossa história, aquela reconciliação. Aquele grande mandamento, aplicando aquele grande mandamento do amor, que nos leva àquela reconciliação. Porque o mundo que não reconhecer a maior importância da igreja, permanecerá perdido, sem paz, até o julgamento final. Não adianta. O pecado foi, já teve. Deus tem os seus eleitos. Nós temos é que amar a igreja, a coisa mais importante. A igreja. O mundo foi feito para a igreja. A criação inicial era a igreja. E hoje a igreja é para o mundo nesse sentido. Ou seja, o maior propósito da igreja, isso é importante para nós hoje, não é ser missional no sentido que acha que pode tornar o mundo melhor, o mundo um lugar melhor. A igreja é a casa de Deus para abrigar todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o próprio estado de pecado, arrependendo-se diante da sua cruz e, portanto, aceitando o seu sacrifício. Nós lemos antes, a reconciliação, qual foi o meio? Por meio do sangue na cruz. Aqui não estamos falando, às vezes a gente corre o risco de falar em jargão, nós falamos tanto. Aqui, nós falamos sim, os jargões que usamos tudo, tanto correto, de maneira correta, mas estava no versículo. Tudo isso que nós estamos falando é a Bíblia que está dizendo, nesses versículos. E por isso é que a igreja é a coisa mais importante para o mundo. O Evangelho e a vida que ela traz é única. É a única esperança para o mundo. Por isso que é a coisa mais importante para o mundo. Não tem salvação fora de Cristo. É a coisa mais importante para o mundo. Em vez de o mundo ser o propósito da igreja, nosso propósito é dizer ao mundo de se tornar igreja. É o mundo que deve fluir para a igreja. E não a igreja para o mundo. Olha só que impressionante, já dizia Isaías, capítulo 2, verso 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Isaías. 2 Coríntios, só para acabar com o último versículo no Novo Testamento, 2 Coríntios 4,15, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Todas as coisas existem, vós, igreja, para a graça, aquela manifestação da plenitude de Deus, a graça, multiplicando-se, tornam-se abundantes ações de graças nas nossas boas obras também, por meio de muitos, para a glória de Deus. Aleluia. Orar. Oh, amado Pai, quão preciosa é a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração por essa preciosidade, por esse privilégio que nós temos de expô-la, de lê-la, de apreciá-la, de absorvê-la. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que é tudo para nós. Nossa cabeça, a nossa plenitude. Ajude-nos, Senhor, fortifique a nossa fé para que possa ser abundante a manifestação da sua plenitude e na sua graça em nós, em todas as vocações, os dons, as chamadas, os testemunhos, Senhor, para irradiar a tua verdade, a tua presença, a tua fé. Sim, porque é tua, Senhor, o Senhor que nos dá para o mundo, Senhor. Obrigado pela igreja, Senhor. Ó Senhor, nós colocamos diante de Ti os nossos pecados, nossas falhas,
Nos arrependemos diante de Ti, Senhor, mas seguro que naquela cruz o Senhor pagou tudo por nós. O Senhor nos reconciliou, Senhor. O Senhor nos perdoou. O Senhor nos justificou. O Senhor, nos tornou filhos. Nos adotou. Nos tornou herdeiros, Senhor. Prontos para aquele último capítulo do episódio de nossas vidas, onde então andaremos aquele casamento com a Tua igreja e Ti, Senhor. No meio tempo, ajuda-nos a entender a nossa chamada, a chamada de cada um aqui, Senhor. Dê força na fé, na espiritualidade, no discernimento para cada um dos meus irmãos aqui presentes, irmãs, e aqueles acompanhando também pela internet. Senhor, igualmente, tão encarecidamente, para aqueles que ainda não Te conheceram, que não depositaram a fé, aquela fé que confia tudo, que se entrega à Tua salvação e à Tua senhoria na vida deles. E a sua incorporação na igreja. E a vida, aquela vida comum, em amor, em comunhão, para a Tua glória, que é o propósito de tudo no final. Ajude-nos, Pai. Precisamos da Tua ajuda. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Te louvamos em nome de Cristo.